Olá, queridos, a graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos. E o tema que foi colocado no nosso coração foi para falar sobre gratidão. E hoje eu quero falar sobre a gratidão sincera, aquela que toca o coração do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, diz o seguinte: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Mas um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé te salvou. Queridos, é interessante que nós podemos ver neste leproso as características de uma gratidão sincera e de um coração que toca o Senhor. A primeira atitude desse leproso que voltou para agradecer é que ele quebrou a religiosidade. Quando eles estavam no caminho, indo se apresentar ao sacerdote, eles precisavam do aval do sacerdote, era um costume da época. Eles precisavam que o sacerdote desse testemunho e desse o parecer positivo de que a cura realmente havia acontecido. Era algo da lei, era algo necessário que acontecesse para uma cura realmente ser testificada dentro do povo judeu. Mas naquele momento, aquele homem, ele muda o caminho. A palavra de Deus diz que ele volta, ele quebra o espírito da religiosidade e ele vai em direção à graça de Deus. Ele vai em direção àquele que é o único que pode, que fez graciosamente algo para ele. Em segundo lugar, queridos, um coração sincero, de gratidão sincera, ela dá honra a Deus. A palavra de Deus diz que ele volta glorificando a Deus em voz alta, louvando a Deus em voz alta. Queridos, um coração sincero, ele muda o lamento da tua vida. Aquele homem antes, quando ele chegava em algum lugar, ele devia dizer em voz alta que ele era imundo. Ele precisava anunciar isso para que as pessoas não chegassem perto. Mas dali, quando ele recebe algo da parte do Senhor, o lamento de dor sai do coração dele e ele começa a exaltar e louvar a Deus. Queridos, isso traz para nós uma alegria genuína. A gratidão, ela gera em nós uma alegria genuína. Ela muda o nosso lamento para alegria e louvor a Deus. Queridos, a terceira coisa, um coração com a gratidão sincera te coloca numa posição de adoração. A palavra de Deus diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Na Bíblia, a mensagem, ela é traduzida da seguinte maneira: não sabendo o que fazer, agradecido, ele se humilhou diante de Jesus. É uma tradução muito linda. Queridos, o coração sincero, ele é um coração adorador. E a palavra de Deus diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Os olhos de Deus estão sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A quarta coisa, queridos,
A posição de gratidão sincera, ela não tem a ver com a busca de reputação. Muitos daqueles 9 que não voltaram provavelmente tiveram as suas reputações humanas restituídas. Ali, enquanto eles eram leprosos, todos eram iguais, todos estavam assemelhados pela dor. Mas quando a cura acontece, provavelmente muitos foram em busca das suas reputações. Talvez houvessem ali pessoas importantes, homens de negócios, outros que tinham famílias que precisavam deles, pessoas reconhecidas no templo, entre os sacerdotes, mas aquele não se importou com a sua reputação. Ele não estava preocupado em recuperar reputação nenhuma, porque reputação fala de aplauso humano, mas o coração grato não se importa com a reputação humana. O coração grato sabe que não é merecedor de nada, sabe que não é nada e que a graça de Deus nos alcança por amor e misericórdia. E a quinta coisa, queridos, a gratidão nos posiciona em fé. Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor disse a ele: levanta-se, vá, a sua fé te salvou. Queridos, muitas vezes, quando nós recebemos algo da parte do Senhor, nós estamos preocupados em resolver aquele problema. Mas quando o nosso coração é grato e sincero diante do Senhor, nós sabemos que algo muito maior acontece dentro de nós. É uma fé que nos posiciona em uma ação transformadora. O nosso coração, algo maior é transformado dentro de nós. Não é apenas o problema o qual nós estamos passando que é resolvido, mas algo dentro de nós muda. Essa posição de fé, essa posição além, essa posição que nos coloca diante do Senhor em adoração, como eu disse anteriormente, ela é mais transformadora. Ela nos coloca diante de uma bênção muito maior. Queridos, isso é precioso. E a última coisa, um coração sincero, de gratidão sincera, ela gera plenitude e liberdade. O Senhor diz àquele homem: vá, a sua fé te salvou. A partir daquele momento, não havia nada que prendesse mais aquele homem. Ele estava livre de todas as amarras e ainda assim, ele estava pleno, não apenas pela cura física, mas pela cura da alma, pela cura da transformação que havia acontecido dentro dele, queridos. E isso é muito precioso, que nós possamos realmente buscar diante do Senhor um coração grato, de maneira sincera, de maneira genuína, que os nossos joelhos estejam dobrados diante do Senhor em adoração, para que a gratidão que toca Jesus possa alcançar as nossas vidas e transformar todo o nosso caminho. Essa é a minha palavra nessa manhã e eu desejo a vocês toda sorte de bênção. Seus lábios sejam cheios de louvor, adoração e gratidão, em nome de Jesus.